2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu quero só apontar aqui rapidamente a referência que o versículo 1 do texto que nós lemos fala sobre a carne e o espírito, a relação que existe aí entre a carne e o espírito. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Então, nós vemos que tem uma relação entre nossa natureza carnal, pecaminosa, que todo mundo tem, salvo ou não, crente ou não, todo mundo tem, e o nosso espírito. Agora, o espírito, só tem o espírito quem é salvo. Quem não nasceu de novo, quem não recebeu Cristo, não tem o espírito. Esse espírito, ele deixa de ser um espírito morto ou ausente quando nós nascemos de novo, como Jesus falou, nascer de novo, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito, lá em João, quando ele falou com Nicodemos. Mas enfim, então, se alguém acha que não tem necessidade de ter o que diz aqui, purifiquemo-nos, de fazer essa purificação, então é porque nós estamos sim precisando dessa purificação. Quero hoje falar no tema a faxina do Espírito. A faxina do Espírito. Então, quem não percebe que tem que fazer faxina, alguma coisa está errada. Em casa, a gente faz faxina. Tem aquela limpeza cotidiana, de lavar os pratos, arrumar a sala, fazer as camas, tudo bem. Mas de vez em quando é bom fazer uma faxina, A gente vai realmente fazer uma limpeza mais profunda. Talvez não faz uma faxina todo dia, mas tem que fazer periodicamente. Você não faz uma vez por ano, uma vez por mês, você faz. Eu espero que nós façamos isso com um pouco mais de frequência, mas tem que fazer uma faxina. Com o nosso espírito é a mesma coisa, tem que haver a faxina do espírito. O grande pregador Spurgeon falou assim certa vez, ele disse assim: eu acredito que com quão mais santidade vive o homem, mais ele lamenta por aquilo que é impuro. Quanto mais santidade, ou seja, quanto mais próximos estamos de Deus, mais nós percebemos a nossa necessidade. E francamente, assim também com a faxina em casa. Você pega alguém, por exemplo, que não faz faxina há um ano. Você pega alguém que talvez nem arruma a casa há um mês. Você entra lá e você pode ficar horrorizado, né? A pessoa fala, não, besteira, poeirinha, não, tranquilo. A pessoa não percebe a bagunça que está a casa dela. Por quê? Porque ela está achando que não precisa. Agora, aquela pessoa que está sempre arrumando a casa, faz a faxina toda semana, 2 vezes por semana, não pode ter nada fora do lugar, que também pode ser um problema, né? Não pode também ficar semi-neuróticos. Mas aquela pessoa que gosta de tudo arrumado, quando alguém coloca uma caneta fora do lugar, quem botou essa caneta aqui? Aí vai lá e arruma a caneta, ela não é assim, ela tem que ser assada. É isso que o Spurgeon está dizendo, e reflete também na nossa vida cotidiana e na vida espiritual. Alguém que mantém o seu espírito limpo, santificado, faxinado, ele vai perceber mais ainda a necessidade que tem de manter a coisa limpa, de manter a faxina do espírito. Aquela pessoa, no entanto, que não está nem aí, nunca fez e permite um monte de coisas que não deveria na vida, não vai se dar conta da grande necessidade que ele tem. E o Spurgeon falou isso muito bem propriamente. Então, se você já esteve, aqui vai ficar um pouquinho mais pessoal, você já esteve, ninguém aqui é claro, mas se você já esteve do lado de alguém que obviamente não toma banho em uma semana, e aquela pessoa está exalando a prova que não toma banho em uma semana. Todo mundo percebe. A mesma coisa, quem não percebe? A pessoa. A pessoa que não toma banho em uma semana, ela percebe menos a necessidade que ela tem de fazer uma faxina, de tomar um banho. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Ela é que percebe menos. Espiritualmente, é a mesma coisa. Tem muito crente que acha que está bombando. Muito crente que acha que é um gigante espiritual, uma pilastra da fé. Só que todo mundo olha e fala, mas ele não percebe. É o mesmo sintoma, gente. Então, se a gente não vê a necessidade de fazer uma faxina, não quer dizer que não haja uma real necessidade de fazer uma faxina.
É como tomar banho. Só que não toma banho e não percebe que está incomodando todo mundo. Mas não quer dizer que ele não está incomodando todo mundo ou que ele não precise de um banho. Então ele precisa realmente, nós temos que entender essa questão da purificação que Deus fala aqui. Amados, pois que temos as tais promessas, purifiquemo-nos. Então nós devemos nos purificar. Então, essa faxina do Espírito, eu quero hoje ver o porquê, do que e para o que nós devemos fazer a purificação. Então, com isso, vamos começar no versículo primeiro que nós lemos. Primeira coisa, purificar por quê? Por quê? Por que purificar? E o versículo 1, a segunda parte fala, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Purifiquemo-nos de toda a imundícia. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós temos que reconhecer. Nós temos que identificar, perceber que nós precisamos fazer essa faxina, essa purificação. Não é apenas a gente ter um entendimento mental, um sentimento teórico. A gente tem que ver e reconhecer a real necessidade de fazer alguma coisa. Temos que nomear, nós temos que confessar. Confessar, acima de tudo, é você reconhecer, você identificar o que na nossa vida está de errado. Chama-se confissão. 1 João 1,9 diz, se confessarmos, note que tem um se, ou seja, é condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que confessar para o quê? Para purificar. E nós estamos falando sobre a faxina do Espírito, estamos falando sobre o fato que Deus manda nos purificarmos de toda a injustiça. Então, imundícia. Então, como é que eu vou me purificar? Confessando, porque é confessando que eu sou perdoado, mas quando eu confesso, não só eu sou perdoado, eu sou purificado. Perdoado e purificado. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, nós temos que fazer a faxina para termos perdão dos pecados e a purificação. A palavra purificar, ela significa tornar-se puro, livrar-se de impurezas, depurar-se, sanear-se, limpar-se, limpar os pecados, das manchas morais, limpar. É possível então eu ficar livre, purificado das manchas morais? Sim. Vamos dizer uma coisa. Quem tomou banho nas últimas 24 horas? Não levanta a mão não, deixa pra lá. Eu vou acreditar que todo mundo aqui tomou banho nas últimas 24 horas. Diga uma coisa. Bom, eu tomei banho nas últimas 24 horas, então agora só vou tomar banho no outro mês. Não faça isso. Pelo bem da comunidade, da sua casa, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, enfim, de todo mundo, não faça isso. Vamos dizer uma coisa. Com qual frequência nós tomamos banho? Todo dia? Eu tomo banho pelo menos uma vez por dia. Ou seja, só porque eu tomei banho hoje, não quer dizer que agora, bom, tô bom, só para o ano agora. Então aqui fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Até quando? Até a gente confessar de novo. Então quantas vezes, pastor, devemos confessar? Quantas vezes forem necessário. Eu diria, no mínimo uma vez por dia, como o banho. Pessoal, quantos banhos por dia tem que tomar? Quantos banhos? Qual a frequência do banho? Eu diria, no mínimo, uma vez por dia. Mas se você sair, caiu na lama, rolou no meio da lama, porque escorregou na casa, chega em casa, bom, eu tomei banho de manhã, então agora só amanhã, vou ter que ficar assim, todo coberto de lama e sujeira, porque eu tomei banho hoje, né? Então agora só amanhã. Não, você toma banho quando for necessário. Pecado é a mesma coisa. No mínimo, você confessa, você deve confessar uma vez por dia, no mínimo. Mas quantas vezes for necessário. Por quê? Porque viver nesse mundo nós acumulamos sujeira. Como viver nesse mundo a gente não acumula sujeira no corpo? Pois é, espiritualmente é a mesma coisa. Então nós temos que fazer isso constantemente. Essa purificação é constante. Para quê? Para a gente se tornar puro. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Mas essa é a necessidade que Deus diz que nós temos. Então, é impossível viver nesse mundo e não se contaminar. Por quê? Porque a gente não só peca fazendo, a gente peca não fazendo. É o pecado de omissão. A gente não faz o que deveria ter feito.
É tão pecado quanto fazer o que não deveria ter feito, é você não fazer o que deveria ter feito. Pecado de comissão e omissão. Você fez o que deixou de fazer. Tem o pecado de pensamento, de olhar, de falar, de palavra. Ou seja, você não tem como viver nesse mundo e não se contaminar em algum grau, muito ou pouco. Ou você vai se contaminar. Eu vou me contaminar. Por isso que Deus fala, purifique-se. Purifique-se. Ele dá a receita, que é o quê? Confessar. Que é o quê? Confessar significa registrar, reconhecer. A palavra confessar no Novo Testamento é uma palavra grega chamada homologo. Homo de igual e logo de palavra, ou pensamento, ou atitude, é bastante amplo o sentido, mas homologo parece muito com o português homologar, e é justamente daí que a gente tem a palavra portuguesa, homologar. Quando você homologa alguma coisa, você faz o quê? O exemplo que eu gosto de dar é um carro. Você tem um carro, uma moto, um veículo, você vai lá e você precisa homologar, né, tirar a documentação do veículo junto ao Detran. Então você vai lá, o que está fazendo é homologando. Quando você vai no Detran, você não chega lá e fala assim, moço, bota aí, um carro. Não. Eles querem saber a marca do carro, o modelo do carro, o tamanho do motor do carro, a potência do carro, quantas portas tem um carro, a cor do carro, o combustível do carro, quantos lugares tem. Tudo isso faz parte de você homologar. Pecado é a mesma coisa. Confessar não é dizer, Deus, eu pequei, me perdoe. Isso não é homologar. Assim como você não vai homologar o seu carro no Detran dizendo, é um carro, é vermelho e é bacana. Não, isso não é homologar. Então, quando nós confessamos, nós temos que dar nome aos bois. O que é isso? É você reconhecer. Não, eu menti. Eu menti. Não, eu fui egoísta. Seja específico quando a gente confessa. Por quê? Porque é só assim que nós vamos ter não só o perdão, mas a purificação. Chegar lá, eu pequei. Não, seja específico. E devemos confessar a quem? A uma pessoa apenas, Deus Pai. Mais ninguém. Nós confessamos a Deus Pai. Não é para você confessar o pecado para mim, nem para ninguém. Você deve pedir perdão a alguém que você ofendeu. Então, se você vai mentir contra o Vitor, contar uma mentira para ele, eu devo pedir perdão para Deus e eu devo confessar, me perdoe, aquilo que eu falei ontem não era verdade. Tá, então, eu devo pedir perdão a quem eu ofendi. Agora, perdão, eu posso pedir perdão, confessar e me perdoe que eu menti para você, estou confessando, mas para a pessoa. Agora, de modo geral, todo pecado deve ser confessado a Deus, a mais ninguém. A ninguém. Nós confessamos a Deus. Tá? E isso vai o quê? Nos perdoar e nos purificar. Mas só se confessarmos os nossos pecados. Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Então, a impureza, quando a gente não confessa, ela vai afetar todas as partes da nossa vida, ela vai se alastrar pela nossa vida, vai se espalhar. Tito 1,15 diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Veja bem, a consciência está contaminada, a consciência fica impura. Mas, pastor, o que quer dizer isso então? Quer dizer que para os puros, então, tudo é puro? Não é que fala aqui? Todas as coisas são puras para os puros. Então, se eu sou puro, se eu sou purificado, tudo é purificado, então eu posso sair, posso beber, matar, roubar, fazer o que eu quiser. Se eu sou puro, bom, para começar, se você fosse puro, você está fazendo essas coisas? Se você realmente fosse puro, você está matando, bebendo, roubando, pintando e bordando? Não ia. Então não é isso que está dizendo o versículo. Não está dizendo que tem uma categoria de pessoas para os puros, eles podem fazer o que bem quiserem e está tudo bem. Não é isso que está dizendo. O contexto aqui fala sobre a consciência, sobre o termo consciência pura. Então tudo que eu venha fazer, se eu confesso a Deus, Ele vai me perdoar e vai me purificar. Então a minha consciência vai estar o quê? Pura, purificada. Agora, aqui fala, para os infiéis, eles são o quê? Contaminados. Aonde? No entendimento e a consciência. O que isso quer dizer? Quando o nosso entendimento e consciência está contaminado, ele deixa de funcionar. É igual um filtro. Você pega um filtro de água, de vez em quando você tem que limpar aquele filtro, ou trocar o filtro. Mas você não bota um filtro lá e deixa o resto da vida. Tá? Você tem que trocar aquele filtro. Por quê? Porque ele fica sujo. Então,
quando a gente não confessa a Deus nossos pecados, quando não há perdão nem purificação, o nosso entendimento, nossa consciência fica contaminada e nós não discernimos mais. E tudo que a gente faz se torna impuro, porque a gente não está discernindo mais o que é certo e o que é errado. E a gente começa a achar que o errado está certo. A gente faz uma coisa de errado e diz assim, besteira. Eu não vejo nada de errado com isso. Sim, eu menti pro Vitor. Ah, besteira, o que é mentira? Não machucou ninguém, não fez mal a ninguém. Uma mentirazinha. Sabe o que é isso? É uma consciência contaminada. Você não sabe mais discernir. O que significa que você não vai confessar, e sem confessar você não vai ter o perdão e nem a purificação. Ou seja, fica pior ainda. E daqui a pouco você está justificando na sua mente os piores horrores, achando que está tudo bacaninha, está tudo legal. Por que não? Por que não? Porque o filtro não está sujo, está podre, contaminado. Por quê? Porque você é infiel, você não vive pela fé. Por quê? Porque você permitiu que seu filtro ficasse sujo, como? Não fazendo confissão, não tendo perdão e nem purificação. Ou seja, você vai de mal a pior. E nunca enxerga o fato que aquela água, daquele filtro que você abre, parece lama. Você não enxerga lama. Você passa água no filtro sujo e toma aquela água suja do mesmo jeito, sem perceber. Você não sente o gosto, você não vê a sujeira. Por quê? Porque você não teve purificação, você não teve perdão. Por quê? Porque você não confessou. Então nós precisamos confessar. Se confessarmos, a purificação e perdão é condizente, é relativo, é baseado no fato se nós vamos ou não confessar para Deus. Então, tenhamos isso em mente. Vamos ver o contexto de... Eu li agora Tito 1,15. Deixa eu só ler o versículo 14 para você entender do que eu estou falando. Diz assim, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aí depois ele fala sobre puro para os puros, consciência contaminada. Outro fator de você ter um filtro sujo, outro fator de você ter uma consciência contaminada, outro fator de você não confessar e, portanto, não ter perdão e purificação, é que você vai começar a acreditar nos mandamentos de homens, ao invés de o mandamento de Deus. A pessoa que tem um filtro contaminado vai começar a acreditar em histórias bonitinhas. O que mais tem no mundo, sempre foi assim, e hoje não é exceção, é falso profeta, é falso mestre, ensinando o mandamento de homens. Sabe onde tem isso? Em igrejas, está assim. É triste dizer isso, mas a maioria das igrejas tem falso ensino. Tem falso ensino. Mas estão assim, por quê? Filtro contaminado. Alguém que confessa, alguém que tem perdão e tem purificação, quando ele ouve alguma coisa que é contra a palavra de Deus, apita o alarme. Tem muita gente que ouve as maiores heresias e... Amém, que palavra maravilhosa. Eu ouço a mesma coisa e eu dá vontade de vomitar. Os horrores que acontecem nas igrejas. Não todas, mas muitas. A maioria, não sei, nunca fiz uma pesquisa, mas tem muita igreja que é cada coisa que acontece, cada absurdo que acontece. E não absurdo pela minha opinião, mas absurdo à luz da palavra de Deus. E tem gente que está lá achando aquilo maravilhoso. Sabe o que é isso? Filtro sujo. Não tem discernimento, o entendimento não foi purificado. Por quê? Porque não confessaram. Porque não confessaram? Muitas vezes é porque não reconhece os seus pecados como pecado. Eles dizem, isso é bobagem. E não pode não fazer isso. E qual o problema? E por que não? Então eles vão de mal a pior, se enganando e sendo enganados, segundo nós lemos aqui. Então é preciso purificar, porque nosso entendimento, a nossa consciência, o entendimento é como a gente vai enxergar as coisas. Consciência é o alarme que vai apitar. Se o meu entendimento, ou seja, o jeito que eu enxergo as coisas, e o meu alarme, que é a minha consciência, estão sujos ou desligados, sem funcionar, eu estou perdido. Eu não tenho como me livrar. Eu vou cavar um buraco cada vez mais e mais fundo. Então, o resultado é o quê? A gente nunca vai ficar puro. Vamos sempre estar impuros nessa situação. E ninguém quer isso, Deus não quer isso e nós não queremos isso. Tá? Enfim, por que purificar? Número 1, purificar do quê? Purificar do pecado para termos uma consciência e um entendimento puro e correto. Agora, no versículo 1 ainda,
Purificar o quê? O que queremos purificar? Tá, purificar. Mas purificar o quê, pastor? Falamos sobre filtro, sobre alarme, mas vamos lá, versículo 1 ainda. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Falei agora no começo a relação que existe entre a carne e o espírito. E nós temos que limpar, purificar a imundícia de onde? Da carne, sim. Mas não é só da carne, é da carne e do espírito. Duas purificações. Então, essa faxina do espírito ocorre a dois níveis. Carne e espírito e a relação que há entre eles. Deixa eu explicar rapidamente aqui o que é carne e o que é espírito. Todo mundo quando nasce com uma natureza carnal, que ele chama de carne. Podemos, por exemplificar, é o corpo. Tá? Mas esse corpo não é apenas o fato que é osso, carne, músculo, veias, tendões e nervos. Mas o que habita esse corpo é a carne, a nossa natureza carnal. Tá? Então tem a carne, aí nós temos a alma. A alma muitas vezes é chamada de coração, tá? Ou a nossa mente. Tá? Então tem a carne, tem a alma e tem o espírito. Tá? O espírito de Deus habita em nós e vivifica o nosso espírito. Só tem essa terceira parte, o espírito, quem nasceu de novo. Eu expliquei agora há pouco. Tá? O corpo um dia vai morrer. A alma nunca morre, é eterna, e a alma habita o corpo. O espírito fica morto até a gente nascer de novo. Aí nós nos tornamos um ser triuno, à imagem de Deus. Tá? Em Gênesis 1, 26 fala, criemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Pai, Espírito Santo, carne, espírito e alma. Então o homem é triuno. Só que Adão e Eva pecaram. E uma parte deles morreu. Deus falou, o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eles comeram, morreram, fisicamente não morreram. Adão foi ter centenas de filhos, viveu até uns 800, 900 anos. Então, a alma não morre, a carne não morreu. O que foi que morreu? O espírito. Foi o espírito que certamente morreu aquele dia, porque pecaram. Aí todo mundo que é descendente de Adão, ou seja, todo mundo, todo ser humano na face da terra é descendente de Adão e Eva, sem exceção, nasce como? Corpo e alma. O espírito está morto. Por isso que Jesus falou para Nicodemos que precisa o quê? Nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada e falou, como nascer de novo? Como pode um homem velho nascer, vai entrar no ventre da mãe? Como é que é isso? Aí Jesus falou, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, o nascer de novo é quando o espírito volta a nascer, e quando você é salvo, recebe Cristo, nasce de novo, é tudo a mesma coisa, você agora voltou a ter três partes, corpo, alma e espírito. Quem não nasceu de novo, só está corpo e alma. E um dia o corpo vai morrer, e a alma ou vai para o céu, ou não, vai para o inferno. Não tem outra opção. Por isso que precisamos nascer de novo. Porque quando você nascer de novo tem o espírito, quando o corpo morre e vai morrer, aí a alma junto com o espírito vai estar com Deus para sempre no céu, salvo. Mas entenda, essa natureza carnal está conosco até o dia da nossa morte. A nossa alma e o nosso espírito. Então aqui fala, devemos purificar a imundícia de onde? Da carne e do espírito. E aqui no meio a alma, como é que fica? Pois bem, a alma é justamente quem você é, a sua consciência, é suas lembranças, suas decisões, o que você pensa, o que você acha. É você, é a sua alma, é quem você é. O espírito e a carne estão sempre lutando para controlar a alma. Tem desenho que a gente, quando a criancinha assistia, que parecia um anjinho de um lado e um diabinho do outro. É mais ou menos assim. Tem a natureza carnal querendo levar você a fazer o que é errado, e tinha o anjinho aqui, que seria o nosso espírito, que quer nos convencer, né, a fazer o que é certo. Tem essa briga. Como é que eu purifico os dois? Bom, confessando o pecado é um, mas quando a gente confessa os pecados, nós estamos então tirando, porque o elo entre a carne e o espírito é a alma. O que liga a carne e o espírito é a alma, que está aqui no meio. Então, se eu purifico a carne e o espírito, aquilo vai afetar o quê? A minha alma. Como vai afetar a minha alma? Eu não vou querer fazer coisas erradas.
eu não vou querer fazer coisas pecaminosas. Agora entenda, essa purificação, ela é relativa. É como um banho. Você pode tomar aquele banho, ou você pode fazer, como muitas crianças fazem, vai lá, molha o cabelo, toma banho já, toma banho coisa nenhuma, só molhou o cabelo. Né? Você pode lavar a sua mão, ou você pode desinfetar. Você lava a mão, passa álcool, aí a mão fica... Ou você passa uma aguinha ali, tá bom. Espiritualmente é a mesma coisa, nós podemos purificar direito ou errado, bem ou mal, muito ou pouco. Então, quanto mais eu purifico a carne e o espírito, mais a minha alma, ou seja, que nós realmente somos, será afetada para o bem ou para o mal, dependendo. Então nós temos que purificar a carne, evitando coisas da carne, e ao mesmo tempo alimentando o espírito, fortalecendo o espírito. Isso vai trazer purificação. Tá? Então nós vamos purificar o espírito através da purificação da carne, que vai passar pela alma, que vai então voltar e decidir quem nós somos. Tá? Então isso é importante a gente saber de como devemos então prosseguir. Então, a última parte do versículo 1, para o quê? Não é por quê, mas para o quê? Qual a finalidade da purificação? Nós vimos o porquê e como, mas qual a finalidade? Para o quê? Versículo 1 ainda. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando. Aperfeiçoando quer dizer o quê? Tornando perfeito. Então não é um evento, é um processo. Você aperfeiçoa aos poucos. Então, para que nós queremos purificar? Para aperfeiçoar a santificação, para aumentar, completar a nossa santificação. Agora, veja como a santificação é um processo que só ocorre quando existe o temor de Deus. Purificando, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem não teme Deus, não faz purificação. Quem não teme Deus, não aperfeiçoa a santificação. Porque nós só vamos buscar isso se nós tememos Deus. E é muito bom temer Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem não teme Deus, além de não ser puro, vai ser um tolo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não temo Deus, eu não tenho sabedoria. Se eu não tenho sabedoria, já é outra desvantagem de não ter purificação. Além de ser impuro, além de não ter entendimento, além de não ter uma consciência, você não tem sabedoria, você é tolo. Se prejudica mais ainda. Então nós precisamos ter esse processo. Então a falta de santificação quer dizer falta do temor de Deus. E como eu falei agora há pouco, vou ler para você o Salmo 36, versículo 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Então veja só. A transgressão, o pecado do ímpio, diz no seu coração, ou seja, o que o pecado, a pessoa que vive uma vida ímpia, não tem perdão, não tem purificação, não tem nada disso. O que ela está dizendo com isso é o seguinte, não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, quem vive assim está dizendo, eu não temo Deus. Eu não temo Deus. Por quê? Pelo jeito que eu vivo. E vivo assim por quê? Porque eu não tenho purificação, eu não sei dizer o que é certo e o que é errado, eu não tenho entendimento, porque eu não entendo o que é certo e o que é errado, por quê? Porque você não confessa. Então, se não confessa, não tem perdão, não tem purificação, você não tem uma consciência, não tem um entendimento, você também não tem sabedoria. Isso vai refletir em como você vive. Por isso que diz aqui, a transgressão do ímpio. O que é a transgressão? É o pecado. Transgressão é o que você faz ou deixa de fazer, que é errado, ou no caso, certo. Então isso vai dizer para todo mundo, eu sou um tolo, eu não tenho filtro, não tenho purificação, eu não tenho sabedoria, não tenho perdão, porque eu não confesso, e eu não confesso porque eu não reconheço, e eu não reconheço pelos mesmos motivos. Aí, veja como cria um ciclo vicioso. Você vai de mal a pior, cada vez mais se afundando, se atolando. Qual a solução? Reconheça, confesse. Confesse. Salmo 14, versículo 1. Disse o nécio, ou seja, o tolo, o nécio é o tolo. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Para que eu vou temer Deus se não há Deus? E quem diz que não há Deus? O tolo, o nécio. Tá muito bom, né? Não tem Deus, não, pronto. Quem decide o que é certo e errado não é Deus. Se não tem Deus,
Eu vou decidir o que é certo e errado. Tolice. Foi o que Lúcifer fez e acabou se tornando em Satanás. E muita gente se diz ateu. Eu sou ateu, eu não creio em Deus. Por quê? Porque eu decido o que é certo e errado. Eu decido o que é bom e o que é ruim. Não, quem decide isso é Deus. Então o nécio diz no seu coração, não há Deus. Aí continua. Tem se corrompido, o tolo, tem se corrompido. Fizeram-se abomináveis em suas obras. As coisas que fazem tornam eles abomináveis. Por quê? Não tem Deus, vou fazer o que eu quero. Abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Quem é nécio, quem diz que não existe Deus, não faz o bem. Não faz o bem. Está dizendo aqui, não existe, ninguém faz o bem. Ninguém quem? Dos nécios. Quem é tolo, quem é nécio, não faz bem, se torna abominável pelas coisas que faz. Por que abominável? Porque fala, não tem Deus, eu faço o que eu quiser. E está tudo certo. Só que o fato de alguém dizer que não há Deus, não significa que não há Deus, porque há Deus. Existe certo e errado, e nós vamos prestar contas para Deus no porvir e nessa vida também. Nós vamos prestar contas lá e cá. Tá? Então nós temos que buscar a purificação. Resumindo, pastor, a melhor parte da mensagem é quando você fala resumindo. Muito bem, então resumindo. Isso aqui, gente, não é opcional. Deus não está dando uma sugestão, olha, se estiverem a fim. Não, isso aqui é obrigatório, é necessário. É como banho. Se você acha que banho é opcional, Deus nos proteja. Banho não é opcional. É opcional como você toma banho, quantas vezes, mas banho tem que tomar. De uma forma ou de outra, tem que tomar banho. A faxina você não faz uma vez, como eu disse no começo. Faxina você não faz uma vez e depois mais nunca. Não, pastor, eu me mudei para essa casa aqui e fiz uma faxina. Faz quanto tempo? 10 anos. E não fez faxina em 10 anos. Ah, eu fiz aquela lá 10 anos atrás, para que fazer outra? Quer fazer outra? Por isso que tem que fazer outra. Anos atrás, isso aqui é uma história real. Quando for mentira eu digo, mas essa não é mentira, essa é real. Fui visitar a casa de um homem. Isso foi lá, quando ele morava na Inglaterra ainda. Eu digo isso porque lá usa-se tapete nas casas, carpete, porque é frio. Então você usa tapete, carpete. Aí entramos na casa desse indivíduo, abri a porta, nós entramos. Quando entramos na sala, eu notei que eu fiquei um pouquinho mais alto. O chão era... Até aí tudo bem, né? Até eu notar, reparar direito, o chão era mais alto porque tinha, sem nenhum exagero, tinha uns 10 tapetes. Um empilhado em cima do outro. Sabe o que aquele indivíduo fazia? Botava um tapete. Aí passava, sei lá, anos. 1 ano, 6 meses, eu não sei, eu não perguntei. Quando ficava imundo, encardido, sujo, ele limpava? Não. Ele botava outro tapete por cima. Esse tapete grande que pega o quarto, a sala toda, botava outro. Sujou? Botava outro. E sinceramente, tinha um tanto assim, ó. Não tem o proverbial colocar a sujeira embaixo do tapete. Ele fazia o contrário, ele botava o tapete em cima da sujeira, do tapete que vem de baixo. É a mesma coisa. Se você colocar a sujeira embaixo do tapete, ou o tapete em cima da sujeira, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E sabe quem não percebia? Quando entrava na sala, ficava mais alto, e aquele monstro. Sabe quem não percebia? O dono da casa, o indivíduo que fazia. Ele não percebia. E se você falasse, rapaz, tá um mau cheiro aqui, ele ficaria ofendido. Ofendido. Você está dizendo que uma casa é suja? Não estou dizendo, eu estou vendo que sua casa é suja. Espiritualmente, nós podemos fazer a mesma coisa. Então Deus fala, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, porque senão vai acontecer exatamente isso aqui. Tá? E por último, só para encerrar de verdade, é o que Deus quer para a gente, é a vontade de Deus. Deus quer muitas coisas para a sua vida, mas uma coisa que ele deixa bem claro que ele quer para mim e para você, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que Deus quer é a nossa santificação, que é o quê? Que é purificação. Essa é a vontade de Deus. Pastor, o que Deus quer para mim? A vossa santificação. Ele quer isso.
Então, se nós não fazemos isso, nós estamos indo contra a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus, segundo Romanos 12, versículo 2, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós buscarmos a santificação, que é a vontade explícita de Deus, a nossa vida vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. Vai ser bom para a gente. E se eu não fizer a santificação, se eu não fizer a vontade de Deus para a minha vida, não vai ser boa, não vai ser perfeita e não vai ser agradável. Então, vamos fazer a faxina do Espírito, que é o que Deus quer.